quinta temporada do nosso podcast tem o apoio de Serafim Adeg Café, Patrone, Coamo Alimentos, Leviar Soluções em Respiração, Método Fince, Confeitando com Elas, William Cabeleireiro, Media Experts e STN Contabilidade. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Que coisa boa que você acessou aqui o nosso vídeo no nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, vamos lá, pessoal, vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada vez mais aqui no YouTube, ó. Então é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se e para ficar por dentro de todas as novidades, não deixe também de ativar o sininho. Eu postando um vídeo novo aqui no canal, você já recebe na hora no seu celular. E estamos também agora no Spotify, então pode me seguir aí e você vai acompanhar na íntegra todos os episódios e já está disponível também todos os episódios de todas as temporadas. E agora toda segunda-feira, chegando um episódio novo aí da quinta temporada para você. Estou recebendo hoje aqui com muita alegria Alexandre Braga. Bem-vindo ao nosso episódio. Obrigado pelo sim, tô honrado com a sua presença, viu? Imagina, Matheus, eu que agradeço aqui o convite, né? Poder compartilhar um pouco da música, a música que é tão rica aqui em Varginha, né? E eu faço parte desse movimento musical aqui. Um alô especial para todos que estão nos assistindo também. Com certeza. Então, Alexandre Braga é músico da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Olha só, além de flautista, instrumentista, a gente vai conversar bastante sobre isso. Mas antes, Alexandre, olha só a nossa mesa. Que delícia! Que maravilha! Olha só, que sucesso! É uma tentação enquanto a gente conversa, né? Então, ó, vocês estão vendo aqui, ó, lançamento do Serafim Adeg Café, trio de mini brownie. Então, ó, tem um aqui de chocolate tradicional, um red velvet e um dark, com ganache de chocolate e sorvete creme, que o Alexandre vai experimentar. Opa. Ó, os brownies todos preparados com a farinha de trigo Coamo Super Premium. Olha só, para fazer várias coisas na cozinha aí, ó, deliciosos, massa fina. Uma delícia, tem aqui também o café Coamo Premium, que nós também vamos experimentar. Vamos lá, Alexandre, todo seu. Opa, fique à vontade. Obrigado. Olha só que coisa boa. Se você quiser ter essa experiência também, vem aqui para Serafim Adeg Café, na Avenida Rui Barbosa 341, no centro. Fica nesse quarteirão entre a Praça da Fonte e o Colégio Marista, com um diferencial estacionamento para facilitar a sua vida aqui no centro. Siga aí as novidades no Instagram, @SerafimAdega e Café. Tá aprovado, Alexandre? Mas o negócio é bom, viu? Nada como um docinho, nada como uma sobremesa, né? Fala a verdade. Muito bom, é isso, Alexandre. Começando o nosso bate-papo, a nossa conversa, é bom as pessoas, né, saberem das suas origens, como tudo começou, né? Você é um músico de sucesso hoje, instrumentista, mas vamos lá nas memórias. O que você poderia compartilhar com a gente nesse comecinho aí, de coisas que talvez tenham te influenciado a seguir esse caminho que você escolheu? Então, acho que a música, ela como arte, né, como uma maneira do ser humano se expressar seus sentimentos, ela nos encanta. Então, ela nos captura, né? A gente é encantado pela arte e pela música. Eu acredito que a maioria das pessoas também. Eu me lembro do meu pai, a gente ouvindo, né? Meu pai ouvindo umas músicas, gostava muito de bolero mexicano, aquele negócio todo. Olha. E uma vez ele ouvindo, eu era novinho, ele virou pra mim e falou: eu acho que não existe ninguém que não gosta de música, né? Ele ouvindo aquelas músicas bonitas e tal. Então eu acho que a arte, de uma maneira, ela nos envolve. E ao mesmo tempo que ela nos envolve, ela nos convida a participar daquilo. E a gente, como membros dessa comunidade artística, a gente tem essa missão também de divulgá-la, de propagá-la. Então eu sempre tive uma aptidão para música, sempre gostei muito de música, assim como muitas pessoas. E eu tive a sorte de existir o conservatório aqui em Varginha. Olha. O conservatório foi inaugurado em 1985. Em 86 eu entrei no conservatório, ainda criança, para estudar a flauta doce.
E aí, Sempre foi flauta já, Sempre desde o foi início, flauta. né? na verdade, tinha que fazer 2 instrumentos, era flauta e violão. Uhum, Que eu fazia, mas aos poucos eu fui abandonando o violão. sim. Eu tive, assim, a sorte também de ter pessoas muito importantes do meu lado ali no conservatório. Várias pessoas, principalmente minha professora de flauta, que foi a Leonilda, que é uma pessoa, assim, que Muito fez querida aqui em Varginha, exatamente, né? que, nossa, ela é responsável pela formação humana, artística de várias pessoas aqui. Não só quem segue a carreira como músico profissional, mas também dessa formação, que a música é muito importante, a formação humana. Ela é super importante nesse sentido. O Dinho, a gente saía com os conjuntos de flauta doce que a Leonildo fazia com o Dinho acompanhando, e colocava Olha, aquela meninada tudo na Kombi, a gente ia tocar em APAI, ia tocar em escola municipal, era uma beleza. Então tive pessoas, eu fui cercado de pessoas muito importantes, muito artistas, muito humanas, muito profissionais. uhum, A diretora Adalva Rezende era fantástica. As pianistas que eu tive o prazer e tenho o prazer ainda de tocar, a professora Elda, a professora Elvira, e tive um grande amigo na minha idade, né? Quando a gente, enfim, eu entrei ainda criança, fui desenvolvendo o gosto pela música, o conservatório foi me trilhando ali nos caminhos, e um amigo que eu fiz ali na adolescência, que foi super importante nesse processo, que é o Wilke, ele é um pianista aqui de Varginha, hoje ele mora na Alemanha, e olha, ele me apresentou efetivamente a música clássica. uhum. E a partir daquele momento que ele me apresentou aquela música, eu me senti muito tocado. Eu me senti encantado com aquilo e aquilo passou a ser o norte da minha vida. Então, exatamente naquele momento em que eu já participava de um ambiente musical ali no conservatório, Sim, já tinha um contato com essas pessoas tão importantes na minha formação, esse amigo me apresenta discos, gravações, livros. Eu fiquei e completamente você se encantado com aquilo. apaixona. Exatamente, eu tinha de 13 para 14 anos. E eu decidi que aquilo ali seria a minha vida, né? Acho que é aquele momento que da vida da gente que baixa uma luz assim, que Uhum. mostra é esse o caminho e vamos embora com ele. É muito interessante você comentar isso, porque hoje a gente vê que as crianças, ou talvez adolescentes, não tem uma predileção por música clássica. O que que você Uhum. acha que ali te chamou a atenção e nessa idade você falou, é isso que eu quero? Olha, Matheus, você perguntou uma coisa bem complexa. Uhum, E eu vou te dar uma resposta que é um ponto no qual eu me baseio nesses talvez 30 e poucos anos já que eu já levo uma vida como músico, né? uhum. E é o ponto, sim, um ponto central de eu entender essa missão como músico, que é a pessoa, nós seres humanos, podermos nos encantar com a música. Então, no meu ponto de vista, na minha visão, para começar, essas divisões que tem de música, música clássica, música popular, tudo é música. Tudo é música, existe música boa, existe música ruim. O que às vezes é bom pra mim, às vezes vai ser ruim pra você. Sim, é muito Então é pessoal, né? gosto, né? É uma Uhum. questão, uma experiência estética que a gente pode dizer assim, que é aquilo que nos atrai, aquilo que nos, aquele imã que nos puxa, né? Então eu bato muito na tecla de que as pessoas poderiam conhecer mais a música clássica. Entendi. E a partir do momento que se conhece a música clássica, se emociona. Se permitir, né? Exatamente. Uhum. Então isso até é um dos pontos de partida que eu tenho trabalhado muito, inclusive no meu novo livro, que é a Oferenda Musical, que eu parti de uma experiência, né? Eu, como músico profissional, eu gosto muito de olhar o semblante das pessoas que estão ouvindo. Olha, Eu gosto muito, às vezes a gente está tocando a orquestra e no final da música eu olho pro rosto daquela pessoa que está nos ouvindo e eu vejo aquilo ali irradiando paz, irradiando alegria, irradiando tranquilidade, serenidade. o músico tem essa E isso me sensibilidade, deixa né? muito feliz. E Aham. aí aconteceu um caso aqui em Varginha, que foi assim o start para de repente eu escrever esse livro. A gente estava tocando aqui com a orquestra, que para mim já era uma experiência super emotiva de tocar Uhum. na minha cidade com a Orquestra Filarmônica no ano de 2012, no Capitólio. Em determinado momento nós tocamos uma música do Tchaikovsky e o teatro estava lotado. Eu não sei se você chegou aí nessa apresentação, foi num Não domingo de fui, manhã, não fui. foi em 2012, foi a última vez que a orquestra esteve aqui. E o teatro completamente lotado, eu olhei para a plateia e eu vi no meio das pessoas daquele público, né, lotado do Sim. teatro, uma menina, uma adolescente, com o rosto coberto de lágrimas. E Olha, eu fiquei paralisado vendo aquela reação daquela menina. como que a música mexeu com ela, né? Então eu tive essa
constatação que muito provavelmente ela teve um encontro com a beleza. Rapaz, que profundo A gente não isso. sabe, eu não sei, eu não conheço a menina, inclusive se ela estiver nos assistindo. Aí, ó. Já diga Eu aqui um alô nos sempre cito comentários. Eu sempre cito ela, inclusive tem ela no meu livro, Uhum. que depois eu posso falar um pouquinho mais sobre Sim. a participação, inclusive, dela nesse livro. E eu vi aquela menina com aquele rosto banhado de lágrimas e eu fiquei muito emocionado. São situações dessa que nos dão aquele sentimento de que fizemos a nossa parte, que a nossa missão está sendo cumprida. Que é E aí, tocar o coração das pessoas da missão, né? porque eu entendi que ela teve um encontro com a beleza. Nós tocamos uma música que é uma música de um balé do Tchaikovsky. Então eu pensei, né? Eu comecei a pensar, será que ela lembrou de talvez naquele palco do Capitólio, balé da Marlene Paiva, de ter dançado essa música e ela emocionou com isso? Não sei. Quem sabe era uma música que talvez os pais dela, os avós dela, que já faleceram, memória ouviam afetiva, e ela chorou por causa disso. Ou quem sabe foi a primeira vez que ela ouviu aquela música e ela se sentiu absolutamente tocada por aquilo e chegou às lágrimas por isso, né? Então são mistérios, são respostas que talvez eu não terei. Uhum. Assim como de várias pessoas do público que eu vejo, que provavelmente eu não teria essa resposta do quão emocionada a pessoa fica ao entrar em contato com essa arte. Porque é exatamente essa é a beleza da música. A música, sim, ela como arte, ela tem o poder de nos fazer questionar, refletir, entender a nossa situação perante o mundo, o ser humano enxergar a situação perante o mundo, mas ela tem como primeiro objetivo, que é possível a todos nós, nos emocionar, nos encantar com ela. A análise técnica, o debate, isso são outras vias de análise. Uhum. A primeira impressão realmente é de poder nos encantar, poder nos emocionar, e aquilo eu percebi no rosto daquela menina. Como eu percebo no rosto de várias pessoas, de públicos, né? Sim. Diferentes que eu vejo. Então isso é respondendo a sua pergunta, né? Eu acho que as pessoas se deixarem tocar pela música, ou pelo menos conhecerem a música, eu acho que é uma grande chance delas poderem ser tocadas, né? Que legal, muito boa essa percepção logo no nosso início desse bate-papo, mas continuando avançando aí na sua linha do tempo, conservatório, paixão pela flauta, mas como você chegou na Orquestra Filarmônica? É um patamar elevado. Sim. Se pensarmos, nossa, uma cidade do interior, a gente sabe que isso existe muita dedicação, existe muito ensaio, mas conta aí pra gente alguma história, alguma coisa que foi virada de chave que te levou a pensar alto, pensar grande, em novos voos, vamos dizer assim. Então, Matheus, a virada de chave foi esse meu amigo. Foi quando ele me apresentou ali nos meus 13, 14 anos, aquilo ali foi a virada de chave. Eu decidi que isso seria minha vida. Não sei, a gente não consegue precisar se vai ser um músico de orquestra, se vai ser um professor, porque todos na música, na arte, têm a sua importância. Desde o melhor pianista do mundo, se bem que melhor também é um conceito relativo, né, do mais famoso, até um professor de uma escola no interior. Todos têm a sua parcela de importância. Todos têm a sua importância no local que estão. Eu não chegaria na orquestra se não tivesse a Leonilda. Eu não chegaria na orquestra se não tivesse o conservatório. Sim. Eu não chegaria na orquestra se não tivesse o professor meu da UFMG, que foi onde eu cursei. Eu não chegaria à orquestra se não tivesse tocado, tido alguma experiência com outros grupos. Igual, por exemplo, teve uma época que eu tocava na Orquestra de Poços de Caldas. Eu era estudante aqui ainda de segundo grau de escola, ia pra lá, voltava ainda pra assistir aula. Então, quer dizer, é tudo um processo, igual você mesmo mencionou, que vão nos dando, construindo a nossa história. E cada um tem a sua história. Então essas histórias são construídas com pessoas muito importantes nesses determinados pontos dessa caminhada. Então veio o conservatório, eu me apaixonei pela música e tal, comecei a fazer festivais, que é uma coisa muito importante, são festivais de férias. Por exemplo, eu fiz muito em Juiz de Fora, que ia para lá no mês de julho e ficava o mês todo tendo aula. Então, ao mesmo tempo, entra a questão a gente abdica de muitas coisas. A minha adolescência, por exemplo, era de 4 horas, 5 horas estudando flauta. Por dia? Por dia. Então, uma coisa Puxa. assim que é uma vida que a gente dedica, mas que é muito gratificante. É muito gratificante. Assim, cada segundo vale a pena. E aí disso veio, né, os festivais, continuava o conservatório, fazia os recitais aqui em Varginha, tocava com a professora Elvira, com a professora Elda.
tocava nessa orquestra de Poços de Caldas, o professor André Lorieri, que era amigo do meu pai de infância, meu pai de São Gonçalo. Ele é São Gonçalense, era, né? Já faleceu. O André Lorieri dava aula em Pouso Alegre. Então ele fazia ali umas cameratas, eu tocava de vez em quando. Então tudo isso vai fazendo parte da nossa Sim. trajetória até eu me mudar para Belo Horizonte, quando eu ingressei no FMG, no curso de flauta. E a faculdade de música é um pouco diferente das outras faculdades, né? A gente já entra sabendo o nosso ofício, né? A gente vai ser, vamos dizer assim, lapidado. Entendi. O estudante ele não entra para aprender a música, ele entra para exatamente Lapidar aquele instrumento. lapidar aquele instrumento, a sua formação tá. toda. A sua formação toda. Então, a gente já entra e já começa a fazer trabalhos enquanto estudante. Então, por exemplo, eu passei no concurso para orquestra sinfônica, eu ainda era estudante do FMG. Eu não tinha me graduado ainda. Entendi. Quando eu fiz esse concurso, não sei hoje como é que anda, mas tinha essa possibilidade, Uhum. né, da pessoa não ser exatamente graduada, faz uma prova, que é uma prova prática, e ali na prova prática você passa ou não passa, né? Sim. Então é esse o processo. Então toquei durante um tempo na Sinfônica, e depois no início da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2008, eu tive a possibilidade de estar ali desde o começo dela, desde a formação da orquestra, até hoje. Beleza, eu vou te perguntar, se for uma pergunta boba, me corrija, mas talvez é a curiosidade de quem tá assistindo e eu tenho que fazer o papel de quem Claro. tá assistindo. Qual que é a diferença de sinfônica para filarmônica? Opa, então pera aí só um pouquinho, Matheus. Eu não sei qual que é a diferença. Deixa eu ver o Esse seu é meu livro. primeiro livro, Aham, Por Dentro pode da mostrar Música pra cá, ó. Clássica. Aham. Eu explico aqui alguns conceitos sobre a música. Ah, tá. Um dos capítulos é a orquestra. Ah, que legal, Então, deixa eu aqui- ver. Aqui eu explico. Aham. A orquestra sinfônica e filarmônica é só nomenclatura. Ah, não tem uma diferença. Antigamente, há muito tempo atrás, geralmente a sinfônica era vinculada com verbas pública. Ah, E não é. filarmônica, que é amigos da harmonia, né? Filarmônica em Uhum. grego, amigos da harmonia. Era por entidades privadas. Hum, Era essa a diferença. Entendi. Mas isso é há muito tempo atrás. Hoje em dia não tem diferença absolutamente nenhuma com relação a Uhum. repertório. Sim. Por exemplo, uma quinta sinfonia de Beethoven pode ser executada por uma orquestra sinfônica, como pode ser executada por uma orquestra filarmônica. Não tem diferença nenhuma. Tanto de repertório, como de número de integrantes, ou mesmo de instrumentistas ou instrumentos. Então, todos os instrumentos que geralmente tem numa orquestra sinfônica, tem também numa orquestra filarmônica. Isso vai depender muito da formação. Às vezes uma orquestra tem mais violinos que a outra, mas isso não faz uma ser influencia filarmônica, outra ser exata- sinfônica. Não. Eu achei que era alguma coisa técnica. Não, Eu não achei não. que era só quem era dono antigamente. Foi durante um tempo. Eu, na verdade, nem sei precisar há quanto tempo que foi isso. Uhum. Bacana. Alexandre. Mas é uma pergunta interessante. eu tenho Inclusive, certeza uma que... outra das perguntas aqui que o pessoal me faz, que eu respondo aqui, Aham. por que tem 3, 4 flautas numa orquestra e 15 violinos? Por quê? A flauta, ela projeta mais som que o violino. Ah. E a voz, cada voz, o que é a voz dentro de uma orquestra? É a música que cada instrumento toca. Quando o Beethoven, por exemplo, compõe a Quinta Sinfonia, ele escreve a voz que cada instrumento toca. Uau. Então, por exemplo, geralmente numa sinfonia de Beethoven tem 3 flautas. Uhum. Ele escreve a voz musical da primeira flauta, ele escreve a música da segunda flauta e ele escreve a música da terceira flauta. São músicas diferentes, são trechos musicais diferentes que Entendi. compõem a música. Dos violinos todos, ele escreve uma voz só. Olha. Geralmente são primeiros e segundos violinos. Então ele escreve 2 vozes. Então os primeiros violinos, geralmente 10 ou 12 Uhum. instrumentistas, vão estar tocando a mesma melodia. Os segundos violinos, geralmente 10 ou 12, também estarão tocando a mesma melodia. A flauta, cada uma tem uma melodia própria. Então isso é uma matemática que se faz, que os compositores Uhum. fazem, né? Eu costumo até comparar a orquestra com aqueles relógios, é um mecanismo de um relógio. São várias pecinhas, todas encaixadas, todas muito bem ajustadas. Aqueles dentinhos, né? Exatamente. E todas engrenagens Aham. muito bem colocadas. Cada uma é importante para o funcionamento da outra. Então, cada instrumento tem a sua voz, tem a voz que eu chamo aqui no caso, tem a sua linha melódica, tem a sua música Uhum. para tocar. Gente, que incrível. Eu não, confesso que eu não sabia dessas curiosidades. Eu achei muito interessante. Então, o livro que você redigiu é para que essas informações cheguem ao grande público, Sim, vamos dizer sim. assim. Essa é a intenção. Sim, o livro ele surgiu do. Eu sempre tive algumas ideias de escrever um pouco sobre música. Uhum.
nesse sentido de aproximar o leigo da música clássica. E na pandemia eu fui acolhido pelo Madeira, aqui no você tem uma blog. coluna lá, né? Isso. Uhum. O Madeira me acolheu ali para escrever, né, sobre assuntos exatamente que buscam aproximar o leigo da música clássica. E isso foi muito legal, porque eu tirei alguns textos que eu tinha engavetado, que eu pensava um dia publicar, dei uma repaginada neles, dei uma correção e tal, comecei a publicar e escrevi. Isso me incentivou a escrever novos textos também, de forma que eu agrupei esses textos e lancei livro esse primeiro de livro. 2021. Isso. Que legal. Vamos tocar uma música pra gente? Vamos. O que você sugere? Uai! Falei de Beethoven, pode ser Beethoven? Pode ser Beethoven, claro. Eu acho que todo mundo conhece isso aqui. É bom que eu toco e depois Aham. eu falo um pouquinho da história dela. Perfeito, vamos lá. Show, hein? Eu acho que todo mundo conhece isso. Sim. Esse é o tema da Nona Sinfonia de Beethoven. Uhum. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Você é empresário e empreendedor que busca uma parceria de sucesso para o seu evento, coloco-me à disposição como mestre de cerimônias e apresentador. São mais de 115 eventos de experiência e mais de 58 horas de transmissões ao vivo, cerimoniais sobre medida para iniciativas empresariais, de entretenimento e sociais. Siga no Instagram, acesse lá @jobsdopsolati e confira o portfólio. As parcerias são no direct. A Coamo é a maior cooperativa agrícola da América Latina e figura entre as 50 maiores empresas do Brasil no ano de 2022. É a sexta maior da região sul e a segunda maior do estado do Paraná. A Coamo Alimentos é a divisão de produtos industrializados de alta qualidade da cooperativa. A matéria-prima é produzida nos campos dos mais de 30 mil associados, que são seus donos e que contam com a assistência técnica agronômica desde a escolha da semente até a colheita. Saiba mais em coamoalimentos.com.br e siga nas redes sociais e YouTube @coamoalimentos e fique por dentro das novidades. E aí eu vou fazer Vamos viajar um pouquinho aqui na magia da música? Vamos nessa. Podemos? Claro. Beethoven, ele representa aquele primeiro músico que ele fala, a minha música vai falar de mim, quem eu sou. Porque até então a música, ela obedecia, a história da música clássica ocidental, né? Ela obedecia grandes gênios, né? Bach veio antes de Beethoven, Mozart veio um pouquinho antes de Beethoven, mas geralmente obedecia uma função. Bach escrevia genialmente, mas dependendo muito tempo da vida dele para a igreja. Então ele compunha de acordo com o que a igreja exigia. Sim. Só compunha maravilhosamente bem, né? Sim. Mozart já tenta ser um compositor freelancer, né? Mas o Beethoven, ele é aquele compositor que ele tem essa voz. E ele representa o que na música a gente entende como o período do romantismo. Ele faz a ponte entre o final do classicismo e o começo do romantismo. E o romantismo, ele valoriza muito a expressão, o emocional, a expressão individual. Uhum. E que é uma expressão maior para um músico, que é uma dor maior para um músico do que a surdez. Ele era surdo? Beethoven ficou surdo. Puxa. Ele compôs essa música, ele nunca escutou ela. Gente. A Nona Sinfonia. Então eu falo, o Beethoven, a Nona Sinfonia é uma das últimas obras dele. Primeiro, ele compõe essa música imaginando uma grande orquestra para tocar essa música. Né? Eu toquei aqui o tema. Ele, pela primeira vez, ele coloca vozes humanas numa sinfonia, que é um gênero musical que eu também explico aqui os gêneros musicais. Né? O que é uma sinfonia, o que é um concerto, qual que é a diferença deles. Então ele coloca vozes musicais numa sinfonia. Ele compõe essa música completamente surdo. Ele nunca escutou essa música. Puxa. E é uma música que se tornou o hino da Comunidade Europeia. É uma música que foi tocada na queda do Muro de Berlim, quando Leonard Bernstein, foi um grande regente americano, ele juntou músicos de várias regiões da Europa
simbolizando aquela união que estava acontecendo naquele momento que cai o Muro de Berlim. E ele troca a palavra Freuden, que é alegria, por Freiheit, em alemão, que é liberdade. Então, o hino à alegria, que é essa música, ela tem um texto, que é um texto do Schiller, que é o Ode à Alegria, que ele exalta exatamente essa grande fraternidade, a grande união dos povos. Olha que coisa transcendente dessa música do Beethoven. Não sabia nada disso Exatamente. que você tá contando. E o Bernstein coloca a palavra Freiheit, então vira um ode, uma canção à liberdade, após o Muro de Berlim. Pra gente ver como que é tão simbólico uma música dessa, composta por um homem surdo. Não, isso é o mais impressionante de tudo. E o que é o melhor, na minha visão, disso tudo, Matheus? Para essa música vir ao mundo, se tornar esse hino da humanidade, Beethoven morre em 1827, isso é uma das últimas músicas dele, então tem aí quase 200 anos essa composição. Há quase 200 anos ela vem encantando a humanidade. Precisou de ter um teatro para que ela fosse executada, precisou de ter uma orquestra para que ela fosse executada, precisou de pessoas, de público para ouvir a primeira vez que a música foi executada. Então essa é a importância da cultura na nossa sociedade. Nossa, profundo isso. Porque senão não chegaria até Exatamente. nós. Se aqueles primeiros não tivessem apreciado, gostado, né? Exatamente. E, pode, durante um tempo também, a música ser tão boa que ela ultrapassa, de repente, uma primeira audição ruim, assim, no caso, ou que não foi muito bem aceita. Pode acontecer, aconteceram muitos casos na história da música, mas é uma grande obra. E é o que chega pra gente. E uma última curiosidade sobre ela, hoje tá um pouco ultrapassado, né? Esse é o meu novo livro. Eu ainda quis fazer isso aqui. Pode ser que muita gente que tá nos assistindo não conhece isso aqui, né? A geração Spotify não conhece, mas eu ainda quis fazer isso. Conhece. E o que que legal. isso tem a ver com a Aqui, Nona né? Sinfonia? Não sei. Você tem ideia do que isso tem a ver com a Nona Sinfonia? Alexandre... Não. Você lembra mais ou menos quantos minutos cabe num CD? Quase 1 hora? Mais, né? É mais um pouquinho? 1h30, será? Por 80 aí? minutos. 80 minutos. Ele foi desenvolvido para que coubesse no CD a Nona Sinfonia inteira do Beethoven. Ah, é por isso? Exato. Gente, Alexandre Braga também é cultura. Então ele foi pensado nisso? Foi pensado nisso, para caber a Nona Sinfonia Que incrível. em um CD, em uma mídia só. Que Se não massa, me engano, hein? 1982, os primórdios ali do CD. Nossa, gostei muito das curiosidades. Então Aproveita. você vê uma música dessa, né, essa Nona Sinfonia, como que ultrapassa, composta por uma pessoa que, no momento que compôs, que apresentou, estava surdo. Dizem que na apresentação, ele estava virado para o público, e quando acabou, puxaram ele para ver o público. Tem até uma cena dessa no filme... Esqueci o nome do filme agora, A Copista de Beethoven. Esqueci o nome do filme. Depois eu escrevo, você põe nos comentários. Para que ele enxergasse a reação das pessoas. E mostra ele virando, e é arrepiante. Ele vendo as pessoas batendo palma, ele não escutando uma palma sequer. Puxa vida, É hein? impressionante, é impressionante. O Silêncio de Beethoven, não lembro o nome do filme agora, depois eu vou escrever para você. Fizeram um filme. É um filme sobre Beethoven, que tem Sim. esse momento que pra mim É o ápice. Que bacana. Aqui, aproveita, vamos falar do seu novo livro, então, Oferenda Musical. O que seria essa oferenda musical? Então, a oferenda musical, ela parte de dois... Posso ver? Pô, claro. Ela parte de duas essências que estão interligadas, né? O start para eu escrever esse livro foi o caso da menina no Capitólio. Sim. Isso que me chama a atenção de realmente ver o semblante das pessoas depois de ter o contato com a música. Então, baseado nisso, Matheus, eu tive acesso a uma carta que o então Papa Bento XVI, em 2009, ele redigiu a alguns artistas na Capela Sistina. Se você puder, de repente, até mostrar a Capela Sistina, que é um grande... Que página que tá? Tá aqui. Essa aqui é a Capela Sistina. Uhum. Um grande monumento, né, Sim. de arte, que fica lá no Vaticano. Nessa central aqui, Juliano? É, né? Uhum. E nesse discurso, o Papa Bento XVI, ele falava da importância da música, da música não, dos artistas, como guardiões da beleza. Isso me intrigou, pensei, gente, mas guardiões da beleza? O que é essa beleza? O que a beleza, se a gente for pensar bem, os conceitos são muito relativos, porque dependendo da época que você está vivendo, eles mudam. Genialidade, inspiração,
Isso tudo muda de acordo com o momento mesmo que você está vivendo. Sim. E a beleza também, ela tem um significado para os gregos antigos, tem outro significado para o homem do barroco, tem outro significado para a gente. Uhum. Mas a partir do momento que nós estamos em 2023, a gente tem um entendimento do que é beleza, a ponto da gente se emocionar com ela, essa beleza escondida dentro da arte. Então, nesse discurso do Papa Bento XVI, que ele fala ele cita várias fragilidades que o mundo atual vive e a beleza da arte como uma das salvações para essas fragilidades. Então, tendo como ponto de partida esse discurso dele e o momento em que o compositor, a partir do momento que ele escreve uma música, ele joga para o mundo, Uhum. ele faz uma oferta para a humanidade. Por isso, oferenda musical, um convite para o encontro com a beleza. Beleza. Então, a partir do momento que o Beethoven escreveu essa música, há quase 200 anos atrás, essa música foi ofertada para a humanidade. Ela pode encantar a gente, nós agora que ouvimos esse tema, uma pessoa que agora pode estar no Japão ouvindo uma orquestra tocar essa música, uma pessoa que pode estar em casa ouvindo um disco dessa música. Então pode estar encantando de várias maneiras isso há 200 anos. Incrível. Né? Sensacional. Então esses dois foram os pontos de partida. E aí eu escrevi alguns textos sobre personagens da história da música, compositores, ou momentos da história da música clássica ocidental, em que a beleza é ressaltada. Então é exatamente esse que é o tema desse livro, né? O conteúdo. E aí eu quis gravar um CD com a professora Elvira, com músicas que despertam emoções na gente. Então quem adquirir o livro já vai levar esse presente Exatamente. para ouvir. Que massa, hein? E quem quiser comprar o livro, como faz? Onde acha? Pode ser diretamente comigo. Ah, legal. Vamos deixar o pode contato, deixar meu redes contato. sociais? Pode ser falar. O WhatsApp meu é 31 98101 0103. Ou nas redes sociais, Braga Flute no Instagram e Alexandre Braga no Facebook. Ou meu canal no YouTube, Alexandre Braga Flautista. Inclusive, convido o pessoal a se inscrever no meu canal aí, que dá uma ajuda boa. Com certeza, eu vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo, viu? E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. William Miranda, cabeleireiro com mais de 20 anos de experiência na profissão, aliados à autoestima e confiança dos clientes, com horário agendado para maior comodidade, oferece os melhores serviços de salão de beleza masculino, adulto e infantil, cuidando do corte e pintura do cabelo e barba, em um ambiente agradável e tranquilo, além de amplo e com espaço kids, entregando o melhor atendimento personalizado. Eu recomendo, porque eu já sou cliente há muito tempo e dei uma passadinha lá antes da gravação do nosso podcast. Então visite também o William Cabeleireiro na rua Valentim Couto, número 24, no centro, aqui em Varginha. O telefone de contato é o 359-8837 3062. Siga no Instagram, williammiranda.cabeleireiro. Atenção Varginha e região, save the date, dia 25 de novembro, de 10 da manhã às 6 da tarde, na Associação Médica, vai acontecer a primeira edição do Confeitando com Elas. Prepare-se para você e sua família vivenciarem uma experiência gastronômica cultural inesquecível. Ao todo, serão 14 estandes com os melhores e mais deliciosos produtos de confeitaria preparados artesanalmente e com muito carinho por 14 grandes mulheres empreendedoras que se uniram para realizar esse grande evento. Em breve, vocês saberão mais informações aqui no nosso podcast. Siga no Instagram, @confeitandocomelas, e fique por dentro das novidades. Alexandre, muito interessante. Agora eu queria que você contasse um pouquinho do seu trabalho na orquestra. Sim. Então, na orquestra, eu exerço a função de flautista. Estou preparando mais um pouquinho, porque esse negócio tá muito bom. Fica à vontade. Tem que aproveitar, com certeza. Eu exerço a função de flautista, né? Nós temos a nossa função ali como instrumentistas. E eu brinco com as pessoas, inclusive acho que eu falei com você já uma vez, que é aquele trabalho que eu vou rindo pro trabalho, né? Eu vou extremamente feliz pro trabalho. Obviamente, como toda profissão, tem os seus prós e contras. É claro, desafios, como tudo na vida. Claro. Como tudo na vida. Mas é um trabalho que eu vou rindo, eu me sinto extremamente realizado de estar tocando ali naquela orquestra. Cada vez que eu assento ali na minha cadeira e posso passar a música para as pessoas dentro de um organismo que funciona tão bem como orquestra,
eu sinto que uma das partes dessa missão que eu entendo que a música é pra mim, Valeu tá a sendo pena. cumprida. Sim. Quantos anos de orquestra já? De orquestra profissional, são 22 anos. Puxa, é muita coisa. E conta pra gente um pouquinho da sua rotina como músico. Como que funciona o seu dia a dia? Talvez uma curiosidade aí Aham. pra quem tá assistindo. Você falou lá atrás da sua Aham. adolescência que era 4 a 5 horas de Aham. ensaio. Talvez hoje é um pouco mais. Hoje é um pouco menos. Ah, é A gente conhece o caminho das pedras, né? Isso é o bom de ficar velho, né, Matheus? ótimo. É. Isso Já é vai o bom de ficar diminuindo velho. algumas etapas, né? Porque na verdade, o fato de tocar um instrumento, ele exige uma questão física. Ele exige uma questão física. Há grandes escritores, estudiosos, que comparam a função de músico com a de atleta. Então, igual um atleta, a gente precisa fazer os nossos aquecimentos Uhum. para a gente estar em forma. Então, nessa caminhada minha, eu consigo ter um plantel ali de exercícios que me colocam em forma para executar a minha função. Sim. Então, esses exercícios eu tenho que fazer diariamente com a Uhum. flauta. Então, realmente, é o meu aquecimento, Até nas férias. até nas férias. Puxa. Às vezes pode dar um dia ou outro de descanso, Aham. não tem problema não. Tem o exercício psicológico também, o exercício mental. Porque é uma profissão que exige muito da concentração. Uhum. A gente tem ali a gente toca, segue uma partitura, ao mesmo tempo segue a indicação do maestro. Do O maestro, o maestro, instrumento sim. dele é fazer a orquestra tocar. Uhum. Então a gente está participando desse instrumento que é a interpretação dele e lógico, com a gente tocando, né? Sim. Então a gente tem todo esse trabalho de preparação, de concentração. Ali na orquestra a gente já tem definido o programa, né? Os repertórios que a gente vai Sim. tocar durante o ano todo. Então a gente já tem, foi boa essa pergunta sua, porque, por exemplo, o ensaio de orquestra não é para aprender a música. O ensaio de orquestra é para trabalhar a música. Porque aprender você já aprendeu sozinho. Aprender a gente leva para casa. Aham. Então, por exemplo, a gente vai ter um programa que começa o ensaio na terça-feira. Provavelmente na sexta-feira anterior eu já estou estudando esse programa. Entendi. Então tem o meu aquecimento com o instrumento, é uma Uhum. coisa, e depois a preparação para os repertórios que a orquestra exige nas semanas, né, na temporada. Então, geralmente, dependendo do grau de dificuldade da peça, exige mais, dependendo, exige menos dessa preparação em casa. Mas a partir do momento que eu chego no primeiro ensaio e eu estou sentado na minha cadeira no primeiro ensaio, tudo tem que sair perfeito. Tem que sair o mais próximo do Entendi. perfeito. A minha afinação, a minha sonoridade, o meu ritmo, a minha leitura de notas, a minha posição ali dentro. Que às vezes eu tô tocando uma parte que é a segunda flauta que toca, que é diferente da primeira flauta. Às vezes eu tô tocando a parte que é o flautim que toca, que é diferente das outras vozes, né? Uhum. Então a minha posição ali dentro também, ela já tem que estar pronta. E aí, durante os ensaios, o maestro vai trabalhando a questão artística da música. Olha só. É. É bem mais profundo do que a gente imagina. Então é aquele negócio, a gente, na verdade, trabalha em casa, né? A gente Uhum. faz o trabalho em casa também. Com certeza. Uhum. Vamos mais uma música? Agora uma nacional, quem Vamos, sabe? uma nacional? É. O que você pensa? Bom, a gente tá gravando de noite, né? Tamo. Eu acho essa música tão bonita, porque tem uma musicista brasileira que é fantástica, a Chiquinha Gonzaga. Olha, E aproveitando que tá de noite, eu acho isso aqui tão bonito. vamos lá. Lindíssima música. Singela, essa É emocionante. música aqui, né?
A Lua Branca de Chiquinha Gonzaga. Olha só. Chiquinha Gonzaga é tão importante no movimento que dá essa identidade musical brasileira, né? Que é ali a virada do século XIX para o século XX, que é mais ou menos o momento que surge o choro, né? O chorinho brasileiro, com Uhum. Calado que era muito amigo dela, e depois vem Pixinguinha e tal. E que são momentos que a identidade nacional, né, musical, são criadas, tanto o choro aqui no Brasil, o tango na Argentina, o jazz nos Estados Unidos. É um momento muito rico esse que a Chiquinha Gonzaga participou. Sim. Aquela O Brasileirinho é um choro? Brasileirinho é o chorinho. Que legal. Valdir Azevedo, é. Uhum. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Nessa quinta temporada do nosso podcast, estou vestindo Patrone. São peças únicas, extremamente confortáveis e que vestem super bem, confeccionadas com os melhores algodões do mundo. Em se tratando de exclusividade para a moda masculina, a escolha certa é Patrone. O propósito transpassa a marca. Siga no Instagram, @PatroneBrasil, e fique por dentro das novidades e todos os lançamentos. O método Fince é uma abordagem transformadora que busca integrar os aspectos físicos, mentais, sociais e energéticos de cada pessoa para cuidar de sua saúde de forma integral. Desenvolvido com base nos princípios do Pilates, treinamento funcional, da trilogia analítica e de uma metodologia inovadora, é um convite para explorar a própria essência, transformando-a em ação em busca do equilíbrio e da harmonia. Saiba mais sobre esse método revolucionário e super acessível em fince.oficial no Instagram e fique por dentro das novidades. STN Contabilidade, contabilidade em geral, alteração de empresas, imposto de renda, pedidos de aposentadoria, registro de marcas, entre outros. Em Varginha, na rua Venceslau Braz, 730 no centro. O telefone WhatsApp é o 35 3212 9034. Unidades em Pouso Alegre, Lambari e Borda da Mata. Precisando de contabilidade? Conte com a STN. Siga no Instagram, @STN Contabilidade. Tem mais alguma história que você queira compartilhar com a gente? Algum episódio que você vivenciou? Aí pode ser na sua carreira em si, ou na orquestra, não sei. Alguma história que quem está assistindo ou ouvindo vai falar, nossa, que interessante. Algo que marcou você, pode ser uma situação inusitada, não sei. Alguma coisa aí relacionada. Tá, eu bato muito nessa tecla da música chegar nas pessoas, né? Eu acho que isso é uma porta de entrada. Inclusive, um dos capítulos aqui desse livro chama uma porta de entrada para a música clássica. Sim. Então, ali eu vou fazendo um paralelo ou uma sugestão de repertório de acordo com aquelas emoções. Eu tenho pensado muito nisso, a música e as emoções. Uhum. Então, por exemplo, uma música que de repente te dá mexe com alguma coisa que te transmite alegria. Uma música que geralmente mexe com alguma coisa dentro da gente que te dá uma nostalgia. Então eu acho muito legal isso do alcance da música como um fator emocional, de descoberta emocional. Porque eu até brinco, né? O som, a partir do momento que eu faço isso, Matheus, ó. Havia um silêncio. O Sim. som surgiu e ele Quebrou esse morreu silêncio. e acabou. Uhum. E ele nunca mais vai se repetir. Da mesma forma que eu toquei, não. Uau. Então, assim, a cada momento a música é recriada. O intérprete, no caso nós que tocamos Beethoven, que tocamos Bach, que tocamos música Pixinguinha, nós somos intérpretes. A gente está interpretando, a gente está decodificando um sistema de escrita e levando isso para o ouvinte. Há um maestro, o Daniel Barenboim, excelente escritor, pensador da música, que ele compara até essa questão da música vir do silêncio e acabar no silêncio como se fosse a gravidade, né? A gravidade é você soltar um objeto e pela física ele cai, né? Ele é atraído no solo. Então a música, ela é essa arte de combinar sons e silêncios dentro de um determinado tempo e espaço. E isso, olha essa frase que eu peguei do professor Kurt Pallen, que vai muito de encontro com isso que eu penso sobre as emoções, né? De tudo quanto soa ao nosso redor, tudo que soa ao nosso redor, imperscrutavelmente, essa palavra é difícil Imperscrutavelmente. é sem investigar. E de milhões de modos, ou seja, tudo que está acontecendo aqui, só uma pequena parte nos penetra a consciência.
pelos ouvidos e pelo cérebro. Porque os sons, eles são captados pelo ouvido, eles são transmitidos ao cérebro. Sim. Tá? Beleza, tudo aí físico. Uma parte ainda menor nos penetra o coração, Uau. onde pode despertar ecos. E essa parte pequenina é o mundo inteiro. Uau. Nossa. Então isso eu acho que resume Lindíssimo. muito a música, né? São sons que se propagam no ar, ondas sonoras se propagam no ar, são captadas pelo ouvido, são transmitidos ao cérebro. Aham. Ali no cérebro vai acontecer a magia. Cada um vai reagir de uma forma diferente. Impressionante. Se eu tô no teatro tocando para 60 pessoas, cada uma vai ter uma reação emocional diferente com aquela música que eu estiver tocando. E é isso E se mesmo. eu tocar a mesma música daqui 10 minutos, eu vou estar diferente. E a gente vai reagir diferente. Exato. Porque a primeira música que você tocou, a do Beethoven, ela me emocionou Uhum. no sentido de me trazer lembranças que, nossa, quase lacrimejei aqui. Uhum. Essa segunda que você tocou já me deu mais alegria, Aham, já foi exatamente. mais efusivo, eu reagi diferente. Matheus, todo mundo tem as mesmas emoções. Uhum. A alegria de um nascimento de um filho, por exemplo, é a mesma para um cidadão que mora no Japão e um indivíduo que mora na Finlândia. Sim. Então as emoções, elas são incomuns. Por isso que eu digo, o poder se emocionar com a música está disponível a todos. E a música clássica, eu cito essa frase nesse livro, ela é feita por humanos e para humanos. Então tem essa abrangência. É nos permitir ouvir essa música. Mas só comentando sobre esse caso inusitado que eu comecei a falar, né? Uhum. Nessa última pergunta, sobre esse alcance da música, eu me lembro uma vez a gente estava numa turnê com a orquestra em Uberlândia. Um concerto em local aberto. Uhum. E eu tava ali, né, aquecendo no palco, palco montado num lugar aberto e tal. Sim. E eu aquecendo, distraído, estudando um pouquinho de flauta e tal. Fiquei ali uns 5 minutos. Na hora que eu levantei a cabeça e que eu vi aquele mar de gente, Uau. falei, é isso. Eu pensei comigo, é isso. Então tem esses caminhos que a música vai nos mostrando. Né? Uhum. Muito interessante, Alexandre. Tem mais alguma história, mais algum episódio, alguma coisa que eu não tenha te perguntado, que você fala, Matheus, isso não pode faltar antes da gente ir para o nosso quadro final, que é o Top 10? Tá, eu acho que não pode faltar a valorização da música aqui em Varginha. Uhum. Eu acho que aqui é um celeiro de músicos. O conservatório é fantástico para a cidade. Sim. A pessoa pode não ser um músico profissional. Não precisa necessariamente seguir a carreira profissional de músico, mas você pode ser um músico amador. Não é tão legal a gente chegar no churrasco e ter alguém com um violão ali e agregar. É demais. A música não agrega. E às vezes a une as pessoa. pessoas, né? Exatamente. Toda casa aqui tem um violãozinho, né? Tem. Então, isso é muito bom. E mesmo que a pessoa não for tocar o violão ou tocar o instrumento, a formação humana dela, caráter, moral, tanto é que, né, que nos gregos antigos a música era muito ligada à educação, à moral. Uhum. Tudo isso é muito bem trabalhado com a música. Então, a partir do momento que a criança, por exemplo, entra no conservatório aqui, ou vai ter uma aula particular de música, ou mesmo um adolescente, eu acho que ela transforma. Porque eu acredito muito no poder transformador da música, tanto individual como social. Eu acho que isso é muito bacana. importante. Sim. Então, o conservatório aqui é um grande espaço que nós temos na cidade. O Teatro Capitólio é um excelente espaço. Inclusive, quando eu conto no último capítulo, posso mostrar o desenho da menina? Inclusive, os desenhos eu quis contratar um artista aqui de Varginha, o Ender. Ah, que O legal. Ender é fantástico. Uhum. E ele fez 5 desenhos pra mim. Então eu começo esse capítulo Você pediu pra ele fazer o desenho da menina do chorando. livro. Não, 5 desenhos dentro do livro, inclusive esse da menina chorando. Ah, que legal. E inclusive eu cito eu começo esse último texto, que é o último texto do livro, Aham. parafraseando o Luiz Fernando Veríssimo, que falou, eu venho de uma cidade que tem uma orquestra sinfônica. Então eu parafraseio e falo, eu venho de uma cidade que tem o Capitólio. Olha que Então é mais ou menos, se você massa. quiser mostrar, esse é o Claro desenho que eu da quero, menina. deixa eu ver. Se você quiser mostrar, acho que você me mostra melhor. Que ótimo. O encontro com a beleza soube transcender, mostrando aí na câmera central pra vocês. Legal, hein? Gostei.
Então, uma adolescente por volta de 13, 14 anos. Por aí, né? na época, né, em 2012, hoje já é adulta. Sim. Muito bem, Alexandre, vamos agora pro top 10, conhecermos aí 10 preferências pessoais do Alexandre. Tá Vamos ver se preparado? saia justa, não? Pode ser? Uai! Vamos lá, hein? Bora. Vamos lá, top 10 com Alexandre Braga. Primeira pergunta, Alexandre. Como que é a saúde do seu sono? Muitas horas de sono, bem tranquilo? Ou a gente pula essa parte? Depende da noite, viu? Começa a ver umas inspirações musicais, será? Também, sim. Olha só que legal. Aproveitar a deixa para te perguntar, você já ouviu falar da Leviair? Não. Nunca ouviu falar? Não. Então, ó, a Leviair é uma empresa especializada na locação de equipamentos médicos e hospitalares para o tratamento de doenças respiratórias. Olha só, Alexandre, inclusive a apneia do sono. Então, imagine só que muitas pessoas, às vezes, procuram nas capitais ou nos grandes centros aluguel para esses equipamentos e às vezes não sabem que aqui na nossa cidade, em Varginha, nós temos uma empresa especializada nesse aluguel de equipamentos e que pode ajudar vocês com um profissional capacitado para auxiliar aí na escolha do melhor equipamento e que vai te levar a uma boa qualidade de vida. Então, Alexandre, olha só, a Leviair oferece uma ampla gama de produtos como o BiPAP, o concentrador de oxigênio, o ventilador mecânico e o CPAP. Então, a dica do nosso podcast para você que está nos assistindo ou tem algum parente, algum amigo que sofre de algum problema respiratório ou até mesmo de apneia do sono, conheça a Leviair. Temos aqui ó, o Dr. Matheus Alegro, que é fisioterapeuta, responsável pela Leviair. Ele pode ajudar você na escolha do melhor equipamento para a apneia do sono e outras doenças respiratórias. Então é fácil, é só seguir aí no Instagram, @LeviairSoluções, sem o cedilha e sem o tio underline, ou entre em contato pelo WhatsApp 359 9715 0000. Vamos lá, segunda pergunta, Alexandre. O que você queria ser quando criança? Veterinário. Sério? Sério. Olha, que legal. Filme para indicar ou alguma série? Todas as Manhãs do Mundo. É um filme sobre música, sobre 2 compositores. Inclusive, eu tenho um capítulo do livro que eu falo sobre esse filme. É fantástico, sobre o barroco francês. Olha, não conheço. Deve ser legal. Uma viagem inesquecível. Nossa. Aquela que marcou mesmo. Para Praga, República Tcheca. Ah, que legal. Você já se apresentou fora? Apresentamos em Portugal ano passado, com a orquestra. Ah, que legal, hein? Top demais. Foi legal, foi bem bom. Um prato predileto. Uau. Nunca te perguntaram isso, né? Não sei. Minha esposa cozinha muito bem, então. Não tem um coisa que ela específico. faz ali. Bacalhau é muito bom, né? Sim. É muito bom. É um talento escondido. Alguma coisa que você faça, que poucas pessoas sabem que você faz, mas você acredita que tem habilidade para. Rapaz. Tem gente que quer cozinhar, tem gente que não sei. Andar a cavalo. Olha, não esperava essa resposta. Acho que nunca responderam aqui. Legal, bacana. Um livro que você indica para as pessoas. Mostra-me teu rosto, Inácio Larrañaga. Olha, fala sobre? Um encontro com Deus. Legal. Tem alguma personalidade que você admira? Algum famoso que sirva aí de inspiração para você? Na música tem vários, né? Na Mas música qual que é tem seu vários, favorito? mas São Francisco de Assis. Oh, que legal. Bacana. A última coisa que você pesquisou no Google? Posso pegar o celular aqui? Uai, pode, vamos, Não, eu tô vamos brincando. na colinha. Rapaz, última coisa que eu pesquisei no Google. Eu acho que foi o significado dessa palavra imprescrutavelmente, que eu tinha pesquisado quando eu escrevi o livro. Sim. E hoje eu fui confirmar. Olha, muito bom. E foi difícil achar, viu? Não é uma palavra tão comum, né? Pode ter sido um erro de tradução. Erro não, uma divergência de tradução. Na adaptação para o português, sim. E agora, para fechar uma frase, um pensamento, uma filosofia de vida, algo que fica aí como mensagem final para quem está nos assistindo. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, Fernando Pessoa. Eu acho que isso sintetiza muito a vida. Você fazer as coisas de peito aberto, né? Você
se colocar o melhor de você, sem esperar retorno, fazer a sua parte e de coração aberto. Com certeza. Alexandre, aqui, quero muito agradecer a sua presença, te desejar mais sucesso do que você já tem. Imagina. Continue levando aí a sua música, inspirando, emocionando e apresentando aí a beleza da vida para muitas outras pessoas. E é isso, tô muito feliz aí com a sua presença. Matheus, eu que tenho que agradecer, desejo muito sucesso aqui para os seus podcasts, é fantástico isso que você está fazendo. Vamos apoiar a arte em Varginha, eu acho isso muito importante. E eu esqueci só de mencionar uma coisa que eu acho que pode traduzir um pouco essas questões todas que eu tenho, essas ações todas que eu tenho feito, os livros e tudo. Matheus, eu queria que todo mundo tivesse aquela experiência que eu tive com 13, 14 anos de encantamento com a música. Eu acho que isso sintetiza um pouco essas coisas que eu tenho feito. Então, se acontecer de chegar em mais pessoas possíveis, isso vai ser uma alegria muito grande. Que legal, com certeza. E se você topar, eu queria terminar esse episódio aí com você, tocando uma musiquinha enquanto você pensa. Se você curtiu esse vídeo, ó, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe esse link nas redes sociais, nos seus grupos da forcinha, para que a gente possa crescer cada vez mais. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais! Aê, muito bem. Qual é o nome da canção? Isso é um trecho de um concerto do Vivaldi, compositor do Barroco, muito conhecido com as 4 estações. Show de bola, é isso.